Ora, boa tarde. O mercado da Mabunda, vendedores resistem à medida de encerramento temporário orientada pelo Governo Provincial de Luanda. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, Arquidiocese de Luanda, celebra o jubileu dos 100 anos. Carnaval, festa de povo, desfile da classe infantil centraliza atenções neste sábado. O governo norte-americano pensa em suspender o apoio militar à Ucrânia. Hoje Notícias, edição de sábado, 1º de março de 2025. Seja bem-vindo, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Começamos com um dos assuntos que está a dominar a semana informativa. Algumas vendedoras do mercado da Mabunda continuam a resistir à medida de encerramento temporário do mercado, a decisão tomada pelo Governo Provincial de Luanda devido ao alto risco de contaminação por cólera. Em função disso, as vendedoras tomaram a estrada para dar continuidade à sua atividade e o cenário está a criar vários constrangimentos. A Liliana Vitor está no local e tem mais detalhes sobre esta informação. Liliana, muito boa tarde. Boa tarde. O cenário aqui nessa estrada da Samba é este de muita confusão. Aqui a entrada do mercado da Mabunda, as vendedoras estão insatisfeitas pelo encerramento temporário deste mercado, que é para evitar a propagação do surto de cólera. Como podem ver, a população invadiu a estrada toda e cria imensos congestionamentos aos automobilistas que circulam por esta zona. É muita confusão, é conflito entre a população e os agentes da Polícia Nacional. São pedras, são garrafas, é muita violência aqui neste momento na estrada da Samba. Nesse momento vamos tentar falar com uma senhora que está insatisfeita. Olá, boa tarde. Está em direto a Hoje Notícias da Rede Girassol. Como se chama? Laura de Oliveira. Laura, como é que está a ver esta situação aqui no mercado da Mabunda? Está muito precária mesmo. Muito. Conforme vocês constataram os factos aqui, é muita agressão e tudo mais. Não é assim, está mesmo mal. Onde é que vamos ficar? Pelo menos que dessem, pelo menos uma semana, para que nós nos preparamos. Temos peixe no processo. Em menos de 2 dias, para dizer que vão fechar, não é assim. Tem que avisar pelo menos uma semana para podermos se preparar. Agora, estamos sem como fazer, com produtos na arca. Não sei como fazer. Muito obrigada. Este é o cenário, neste momento, na entrada do mercado da Mabunda. O essencial que temos que ver agora. Não estamos a se entender. Vamos vandalizar muito. Precisamos nosso mercado. A Liliana Vitor no mercado da Mabunda, e foi possível perceber que os vendedores estão realmente insatisfeitos com esta medida do Governo Provincial de Luanda, que surge na sequência da visita efetuada na passada terça-feira pelo Governador Provincial de Luanda, Luís Nunes da Fonseca. Ora, seguimos com outras da atualidade. Mais de 30 famílias afetadas pela cólera no bairro Paraíso, em Cacoaco, e que estão cadastradas pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, beneficiaram de kits de higiene e bens alimentares. A iniciativa desenvolvida pelo Masfamo está enquadrada nas ações que visam o combate e prevenção da doença. 2025 marcou para sempre a vida de Timóteo Mufunda, pois no mês de janeiro perdeu 3 membros da sua família que estavam infectados com cólera. Quando era em volta das 1h, comecei a ouvir grito, a mãe a chorar. Abri a minha porta, fui lá ver, encontrei já o pai se estendido, já estava morto. Ficamos, vamos fazer como aguardar 1h. Quando eram 4h, levamos o corpo do pai até na morgue daqui da autoestrada. Voltamos para tentar resolver as coisas do óbito. Não demora também no dia 4, a mãe também a levantar para vir aqui dentro de casa para trocar de roupa, também cai. Metemos a velha no carro para levar a velha no hospital, no dia do óbito mesmo já. Nós ficamos a saber a partir de lá do hospital. O hospital é quem disse que é cólera. Porque nós não sabíamos que é cólera, nós assustamos, até começamos a pensar outras coisas. Com o objetivo de levar conforto às famílias afetadas pela patologia, no município de Cacoaco, o Masfamo, em colaboração com o Governo Provincial de Luanda e a Administração Municipal de Cacoaco, entregaram, nesta sexta-feira, kits de higiene e cesta básica. Um dos beneficiários, Adelino Ferreira, agradeceu pela iniciativa. Apesar da perca do rapaz,
Estamos aqui, é de agradecer ao Estado. A secretária de Estado para Ação Social, Dina Quimas, avançou que mais de 300 famílias foram contempladas. É daí que nós estamos aqui para distribuir kits de higiene, principalmente que nós precisamos por conta da cólera para a prevenção e combate, e também uma cesta básica para assim ajudar as famílias. Na medida que os técnicos vão cadastrando outras questões a nível de nível social, também vamos dando resposta dentro daquilo que são nossos objetivos. Foram cadastradas mais de 300 famílias, um ou outro membro com que teve e tem cólera. Nós atendemos as famílias dos pacientes internados, quer aqueles que já tiveram alta, mas que passaram pela cólera, bem como acabaram de ver nas visitas às casas que teve casos de óbito. Até o momento, o Masfamo tem 327 famílias cadastradas em Cacoaco. Desta, mais de 50 foram a óbito com cólera. O coordenador do setor SES do bairro Paraíso, Gino Beng, disse que o estado de higiene continua precário. Todo higiene é precário. Para nós que vivemos aqui ao lado da vala, quer dizer que os que vivem ao lado da vala já não têm casa de banho. Eu uso a mesma latrina lá nas valas, então pronto, não tem como mesmo. Aí o governo tem que velar para essa situação, ver essas pessoas que vivem aqui ao lado das valas, para ver se tem mais latrinas, que só fazem as latrinas nas valas. A água mais ou menos vem das torneiras. Quando não temos água na torneira, vem pelo menos nos tanques das cisternas. Na ocasião, o vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves, avançou que estão satisfeitos com as medidas realizadas. Portanto, é o trabalho preventivo que fomos realizando até aqui que tem estado a dar bons resultados em Cacoaco. E estamos satisfeitos com aquilo que são as medidas que estão a ser tomadas e também com a compreensão que cada vez mais a nossa população vai tomando, sobretudo aqui nessa circunscrição. O administrador municipal de Cacoaco, Fernando João, afirmou que os números estão a reduzir por causa das medidas de prevenção. Sabemos que os números têm estado a reduzir, pelo menos a nível do município de Cacoaco, tudo porque os esforços continuam, os níveis de prontidão continuam, tanto operacionais, tudo para ver se até nos próximos tempos vamos assistir, tanto ou assistimos dias sem nenhum caso. A iniciativa promovida pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Masfamo, em colaboração com o Governo Provincial de Luanda e a Administração Municipal de Cacoaco, visa mitigar o impacto da doença na comunidade. Mais de 5 milhões de habitantes vão beneficiar de água potável com a implementação do projeto Quilonga Grande. A iniciativa vai abranger as províncias de Luanda e Coluibengo e visa minimizar o problema de abastecimento de água potável nas duas províncias. Durante o lançamento do projeto, o ministro da Energia e Águas, no caso João Batista Borges, lembrou que mais de 60% da população ainda depende do abastecimento por caminhões cisterna para ter acesso à água potável. Cerca de 60% da população em Angola, estimada em mais de 25 milhões de habitantes, não tem acesso à água potável, avançou o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, à margem da abertura do projeto Quilonga Grande, lote Q2, nesta sexta-feira. A capacidade de abastecimento de água a Luanda, e nós já o referimos várias vezes, não cobre para além de 40% daquilo que são as suas necessidades. Ou seja, a maior parte da população atualmente abastece-se por cisternas e por outras vias, fora daquilo que é ou daquele que é o sistema público de abastecimento de água. E essa margem tende a aumentar na medida em que o crescimento é bastante dinâmico em termos humanos. Nós temos uma taxa de 3% ao ano. O ministro afirmou também que a principal preocupação do executivo está relacionada com o aumento da taxa de acesso à água nas zonas urbanas. Nós estamos a desenvolver um programa com vários projetos. Este é um dos que fazem parte desse projeto. E o grande objetivo desse programa é chegarmos ao fim do mandato com uma capacidade de abastecimento de água que permita atender mais de 10 milhões de pessoas.
Neste projeto serão mais de 360 mil ligações domiciliares. No projeto BITA, mais de 160 mil ligações domiciliares. Quer dizer que bairros ou zonas, Mundial, Ramiros, aqui estamos a falar de Molemvos, grande parte do Kazenga, Kakwaku e etc., áreas novas que nunca tiveram rede de distribuição, ou seja, torneira no quintal, vão passar a ter água. Com o lançamento do projeto Quilonga Grande, os municípios de Viana e Kakwaku, na província de Luanda, bem como Bom Jesus e Cabiri, no Icoli-Bengo, vão beneficiar de um reforço no fornecimento de água potável, totalizando mais de 5 milhões de pessoas beneficiadas. Nós hoje viemos aqui testemunhar mais uma dessas grandes obras, desse grande projeto que vai transformar Luanda e Icoli-Bengo em províncias cuja água vai ser uma realidade. O projeto é um projeto de grande dimensão, em que vai trazer o abastecimento de água a cerca de 5 milhões de pessoas na província de Luanda e Icoli-Bengo. No entanto, os responsáveis da obra garantem que o projeto constitui um fator essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. O projeto Quilonga Grande é inequivocamente uma infraestrutura que tem como objetivo assegurar o fornecimento de água potável de forma sustentável a áreas de grande crescimento populacional, nomeadamente a Luanda e Icoli-Bengo. Que é objeto da consignação que hoje assinamos, o projeto prevê a criação de 300 postos de trabalho diretos. O projeto tem o financiamento da União Europeia num valor um pouco acima dos 300 milhões de euros. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher lançou hoje a campanha Discriminação Zero, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos sobre a importância de evitar atitudes discriminatórias em qualquer situação. A iniciativa busca promover a inclusão e o respeito à diversidade, reforçando valores de igualdade na sociedade. O ato foi testemunhado pela jornalista Fernanda Gonga, com quem conversamos agora. Fernanda, boa tarde. Viva, muito boa tarde, Alberto Capitão, e também a toda a audiência da Rede Girassol. Está lançada a campanha Discriminação Zero, promovida pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Uma campanha que visa sensibilizar a população angolana a todo e qualquer tipo de atos de discriminação. O lançamento aconteceu aqui na sede do Masfamo e vamos agora à conversa com a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que já fala à imprensa. Zero discriminação ou discriminação zero. O que nós pretendemos é que os nossos cidadãos, né, os nossos compatriotas, a nossa sociedade esteja mobilizada para reduzir a discriminação na nossa sociedade. Porque muitas vezes a discriminação gera violência e com a violência todos os males acontecem. Zero discriminação para as pessoas com doenças crônicas, em particular as pessoas com HIV. Zero discriminação para as pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais. Zero discriminação relacionada às crianças, a pessoas com menos escolaridade, aos camponeses, às camponesas. Portanto, zero discriminação para tudo que acontece na nossa sociedade. Senhora Ministra, hoje aconteceu o lançamento oficial. Depois deste lançamento, haverão outras atividades para complementar então a campanha? O que acontece hoje é apenas recordar à sociedade que a zero discriminação celebra-se todos os anos no dia 1 de março. Portanto, nós fazemos ações contínuas durante todo o ano e no dia 1 de março juntamos-nos para relembrar que é preciso acabar com a discriminação. Os atos de discriminação no nosso país ainda são preocupantes? São preocupantes os atos de discriminação porque, como puderam ver, nós ampliamos os nossos serviços de denúncia de violência doméstica
porque tudo começa no lar, no seio das famílias, tudo começa muitas vezes com a discriminação, porque discriminar alguém é praticar ato de violência psicológica e isso causa sérios danos ao desenvolvimento das pessoas. Nós levamos os nossos funcionários ao CISP, fizeram uma formação durante 15 dias, portanto uma atualização para melhor servirem enquanto estiverem de serviço na nossa linha SOS 15020. Muito obrigada. Palavras da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, aqui em ato de lançamento da campanha Discriminação Zero, que está a envolver várias instituições, com destaque então para o Centro Integrado de Segurança Pública, CISP. Nesta altura, Alberto Capitão, é o essencial de informação que nós lhe damos a ver. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga. Continuação de bom trabalho. Uma delegação do Ministério do Turismo realizou nesta sexta-feira uma visita de trabalho à cidade de Mavinga, na província do Cuando. A comitiva, composta por parceiros operadores turísticos e potenciais investidores para a região do Okavango, apresentou ao governo provincial vários projetos sustentáveis voltados para o desenvolvimento local. Daqui em diante, o empresário que quiser investir no setor turístico no país terá de provar ao governo as suas capacidades técnicas e financeiras, alertou nesta sexta-feira o ministro do Turismo, Márcio Daniel, durante a sua visita de trabalho à província do Cuando. Nós, ao longo do tempo, no nosso país, fomos vendo e assistindo concessões de terra em largas extensões para empresários que nada lá fizeram. Não queremos repetir isto aqui. E o que vamos fazer é exigir que quem solicita um espaço de terra para desenvolver atividade turística faça a prova. Capacidade técnica, capacidade financeira para empreender estâncias de hospitalidade nesses espaços. Durante a jornada de trabalho da delegação do Ministério do Turismo, 10 possíveis investidores do setor foram recebidos em audiência pelo governador local, juntamente pelo ministro Márcio Daniel, para perceber que projetos têm. Aquilo que eu queria, que era aproveitar o barco, fazer o turista circular num dos rios e depois, no topo, no destino, ter uma zona de animais selvagens de criação, um bush-camp, e depois do outro lado ter uma zona para o turista mais normal que viesse tirar fotografias e ver os animais. Trouxemos proposta no sentido de desenvolvermos ações na região fronteiriça do Bico de Angola, assim como em todo o território da província do Cuando, particularmente na exploração de pequenos aeródromos, onde nos propomos a realizar a manutenção e exploração. Os projetos existem, mas muitos queixam-se da burocracia na concepção de terras, como lamenta o empresário Eusébio de Brito. Queremos implementar, queremos abrir agora, lançar a primeira pedra, a segunda, já fizemos a primeira, lançar a pedra para o acampamento de pesca aí no Cangonga, ao longo do rio Cuito, em maio, para que no processo dos 50 anos da nossa independência também esta província tenha alguma coisa para apresentar. Até no fim do ano termos o acampamento montado. Portanto, este é o nosso objetivo. Mas tudo está emperrado só no processo da concessão de terras. Mas o ministro de tutela revelou que este encontro serviu para rever todas estas dificuldades que impedem o investimento privado. E por isso mesmo também estamos congratulados pelo facto de, no governo provincial, encontrarmos uma visão de remoção de tudo que sejam burocracias que impeçam o investimento do setor privado. Nós reunimos-nos pessoalmente, o senhor governador e eu, com cada um dos investidores que cá estiveram e perguntamos diretamente quais são as burocracias que ainda enfrentam. E mapeámos-las e demos prazos para que elas sejam removidas.
Em Luanda, a maioria dos espaços turísticos carecem de atenção especial por parte de quem de direito. Alguns cidadãos estrangeiros ouvidos hoje pela nossa reportagem afirmam que Angola possui um potencial turístico que pode gerar riqueza para o país se apostar fortemente na valorização destes espaços. A vasta gama de atrações turísticas naturais que Luanda possui devem ser melhor exploradas e requalificadas de modo a atrair o investimento privado. Na opinião desta cidadã de nacionalidade portuguesa, os encantos turísticos do país, com destaque para Luanda, são únicos e dentro de mais alguns anos terão um contributo significativo na economia nacional. Tem que haver investimento estrangeiro. Estrangeiro, que é o que o governo está a fazer. Está a trazer de fora as pessoas que investem no turismo, em hotelaria, em restauração, que para aliciar a que as pessoas investam aqui em Angola. Porque agora já não temos o principal problema, que é os vistos, não é? Já as pessoas, há uma maior abertura, porque isso faltava, porque as pessoas não vinham porque era um problema para terem vistos. Portanto, acabando os vistos, as pessoas podendo entrar livremente, sem aquela burocracia toda, eu acho que agora começamos a ter muito mais turismo. O investimento estrangeiro eu acho que é fundamental. Judith é uma cidadã húngara que pela primeira vez visita Angola e no primeiro contacto com a natureza encantou-se com as belas imagens paisagísticas do Miradouro da Lua. É a minha primeira vez em Angola, vim ontem de manhã e é a minha primeira visita. É maravilhoso e encantador. Adoro ver o contraste das cores, o verde envolve o meio ambiente, o oceano e as rochas brancas. É realmente lindo. É uma das coisas que estava muito expectante para conhecer quando comecei a planificar a minha viagem. Não estou decepcionada. É maravilhoso e espetacular. Muito, muito, muito importante para o país e aqui pode acontecer a mesma coisa, se for bem explorado, se tiver condições. Estou convencido que sim, sem dúvida nenhuma, que pode ser uma fonte de receita muito importante para Angola. Relativamente à expansão da rede hoteleira, Ana Paula Valente defende que esta deveria estar mais voltada para o turismo. Agora, a rede hoteleira de Angola também acho que precisa de ser melhorada e haver mais cadeias hoteleiras mais viradas para o turismo, porque as que temos hoje em dia são muito viradas para o empresariado. São hotéis muito que vêm os empresários, portanto, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que o governo está, efetivamente, a apostar no turismo. Yes, I think so. However... Sim, acho que sim, apesar de ser um pouco difícil planificar essa viagem comparando com as outras, porque não há muita informação disponível neste momento. Então comprei alguns guias de viagens, não achei eles úteis. Encontrei informações não atualizadas ou não muito relevantes para mim. Não pensava em estar aqui antes e comecei a ouvir muito sobre Angola. Penso que, de momento, são mais os viajantes a partilhar informações melhor que os guias de viagens, de avisos ou alguma coisa parecida. Mas acho que tem um grande potencial para o turismo. A floresta da ilha de Luanda, um lugar que atualmente se encontra em estado de abandono, é aproveitado para recreação e lazer em datas festivas, como o Carnaval, por exemplo. Os visitantes defendem que o espaço deve ser melhor aproveitado para a rentabilização e proporcionar maior segurança aos visitantes. A floresta dá uma pequena imagem do que é a natureza. E como a natureza atrai, então seria também um ponto turístico. Mas para tal, eu acredito que a aparência da própria floresta também tinha que se reforçar ainda mais. É preciso mesmo vedar a floresta rápido, meter em murro, meter em portão, não é? Limpeza e fazer uma poda aqui dentro da floresta da ilha de Luanda e fazer um grande turismo, porque vem muitos estrangeiros aqui não conseguem entrar na floresta, porque eles sentem medo. O excesso de burocracia e a morosidade na emissão das guias de exportação preocupam os empresários na Huila, sobretudo aos que estão ligados ao setor das rochas ornamentais. Segundo os homens de negócios, a situação tem estado a causar constrangimentos que passam pelo aumento dos custos operacionais e atrasos no cumprimento dos contratos. Os empresários do setor das rochas ornamentais da província da Huila queixam-se da excessiva burocracia
e morosidade na emissão das guias de exportação. A situação está a provocar enormes constrangimentos no envio dos seus produtos para o exterior do país, colocando em risco o cumprimento de prazos e os contratos com os clientes. Essa demora provoca igualmente o aumento dos custos das operações de exportação. Nesse momento, os exportadores estão com sérias dificuldades, nomeadamente falamos das guias de exportação que saíram daqui a nível local e foram para Luanda. Isso está a trazer muitos constrangimentos porque vemos a morosidade nos processos em Luanda. Então, basicamente, nós estamos a assistir novamente à concentração de poderes por parte de Luanda e estamos a recuar. Neste momento, para ter ideia, temos mais de 70 contentores de material transformado no Porto, temos contratos com clientes e estamos em riscos de os perder, não é? Não podemos andar aqui, isto é um bocado complicado, não é? Temos 3 grandes clientes na Europa, que são nestes 3 clientes, se calhar estamos a falar de 2.000 contentores. Se metemos um valor simbólico por baixo por contentor, estamos a falar em 3 milhões de euros de perda. Para se inverter o quadro, os homens de negócios apontam como solução a emissão dos documentos a nível das várias regiões do país. O próprio conhecimento daqui das autoridades locais, provinciais, e são muito mais fáceis de nós trabalharmos e colaborarmos aqui. É que nós agora, com os processos todos a irem para Luanda, nós assistimos a um aumento dos nossos custos. E isso está a trazer muitos constrangimentos aqui aos empresários a nível local. Acima de tudo, independentemente de quem é a entidade responsável por emitir uma autorização, uma guia, tem que haver aqui o superior interesse do país. Diretor do Gabinete de Desenvolvimento Integrado da Huila garante que o governo provincial está a trabalhar com os empresários para solucionar os constrangimentos. Algumas medidas foram já efetivamente baixadas, no sentido de encontrar alguma facilitação nos processos e procedimentos administrativos para as importações e exportações. As outras carecem de alguma articulação junto dos departamentos ministeriais, particularmente o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério dos Recursos Minerais. E, na verdade, nós estamos sempre disponíveis, enquanto Governo da província, para continuar a articular com a classe empresarial e encontrar soluções que não maximizem os custos e comprometam os seus resultados para futuros investimentos nesta província e também na nossa região. Vamos fazer agora o primeiro intervalo da tarde. Quando voltarmos, temos outras para lhe contar. Estamos de volta para a segunda parte do As Notícias e já a seguir olhamos para o centenário do cardeal Dom Alexandre do Nascimento. A celebração acontece na paróquia de São João Paulo II, em Talatona, onde está o Ernesto Jaime, com quem conversamos agora. Ernesto, muito boa tarde. Vamos ao detalhe deste centenário. Boa tarde, capitão. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham neste momento. Se estivesse em vida, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento completaria hoje, 1 de março, 100 anos de vida. Daí os fiéis, ou seja, cerca de 15 mil fiéis estarem hoje aqui congregados na paróquia São João, ou seja, São João Paulo, assim é que está correto, para olhar para aquilo que foi a figura de Dom Alexandre do Nascimento e os seus feitos. Vou à conversa com o padre Salvador Pereira, que é também reitor do Seminário de Luanda. Boa tarde, em direto para o Jornal da Rede Girassol. O que é que esta cerimónia representa para os fiéis católicos? Boa tarde, fiéis da Rede Girassol. Esta celebração representa para os fiéis católicos da Arquidiocese de Luanda, e não só um ato de fé, um ato de esperança na ressurreição. Para os fiéis católicos, a vida não acaba com a morte, mas a vida se transforma, como Dom Filomeno dizia na homilia. Ganhamos uma outra dimensão, começamos a vida em Deus. Depois dessa peregrinação na terra, começamos a vida em Deus. Então, estamos a celebrar um momento de gratidão. Agradecer ao Senhor pela pessoa do cardeal, aquilo que ele representou para a Igreja de Luanda e não só para a Igreja de Angola. Como sabemos, também foi bispo em Malange e arcebispo no Lubão. Então, para nós é um momento de fé, um momento de gratidão.
A Igreja Católica é composta por vários jovens. Como é que os jovens devem olhar para os feitos de Dom Alexandre Cardeal neste momento? Um exemplo a seguir. Primeiro, uma pessoa que amou a sua igreja, uma pessoa que amou a sua missão e, acima de tudo, amou a sua pátria. Os fiéis católicos, nessa altura, vivem também um momento triste. Falo do pontífice da Igreja Católica, Papa Francisco, que não se encontra bem de saúde. Como é que estão a olhar para este momento? Não consideramos um momento de tristeza, mas um momento de confiança e esperança, porque nós temos Jesus como médico dos corpos e das almas. Então, para nós, é um momento em que nos concentramos para pedir graças e também rezar pela saúde do Papa. Muito obrigado. Ouvíamos então as palavras do Padre Salvador, que também é reitor do Seminário Maior de Luanda, que falava então aqui nesta cerimónia que visa celebrar o centenário de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Uma cerimónia que, de certa forma, também visa orar para aquilo que as notícias dão conta do quadro clínico de Papa Francisco. Daí, então, os fiéis católicos unirem aqui as sinergias para que o pontífice da Igreja Católica recupere do mau estado de saúde. Uma cerimónia que, de resto, foi marcada por orações e cânticos, tudo à volta do centenário de Dom Alexandre do Nascimento, que faleceu em setembro do ano passado. Outras informações à volta deste certame, desta cerimónia religiosa, o caro telespectador poderá acompanhar noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Neste centenário do Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que deixou o mundo dos vivos no ano passado. Se estivesse em vida, completaria os 100 anos de vida, como disse o Ernesto Jaime, que também, neste aproveitar, conseguiu retirar do padre um comentário sobre a saúde do Papa Francisco. Seguimos com outras da atualidade. O presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, destacou nesta sexta-feira Sanu Joma como herói do povo namibiano e um símbolo sólido da luta de libertação da África Austral, que foi uma figura destacável da história contemporânea africana. O chefe de Estado angolano rendeu homenagem ao pai da independência namibiana, que se destacou na luta contra a dominação colonial e o regime do apartheid. Sanu Joma foi um homem corajoso e verdadeiro patriota. Para o chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana, o pai da nação namibiana se tornou um ícone da luta pelo resgate da dignidade e da soberania do seu povo ao desafiar com valentia o hediondo sistema do apartheid, que dominou durante várias décadas com indescritível crueldade a cena política do sudoeste de África. O presidente João Lourenço referiu que os africanos têm a obrigação de honrar a memória e os feitos de Sanu Joma. A homens com a têmpera de Sanu Joma e de outros grandes líderes da história da libertação da África, a nós, os que hoje temos a responsabilidade de os seguir, inspirados pelos exemplos que nos legaram, cabe-nos, no contexto de uma missão quase impossível, interiorizarmos o seu espírito de abnegação e entrega às causas africanas e conduzirmos o nosso continente de forma a realizarmos os sonhos e os objetivos pelos quais pugnaram e acreditaram até o fim dos seus dias, os de poder construir uma África livre, desenvolvida e ciosa dos seus valores mais profundos. João Lourenço falou da união de jovens angolanos e namibianos que se juntaram para verter sangue em duras batalhas travadas no Calueque, em Xangongo, na Kahama, no Cuito-Cuanavale e noutras localidades, tendo como base a libertação da região austral do continente. No quadro do pensamento do presidente Agostinho Neto, quando dizia que na Namíbia e na África do Sul estava a continuação da nossa luta, o povo angolano
encabeçado pelo então presidente José Eduardo dos Santos, encarnou a solidariedade e o apoio à causa do povo namibiano e de outros povos da nossa região, contribuindo assim para a construção de uma nova nação livre, com justiça e dignidade para os seus habitantes, ao ter ajudado no processo da autodeterminação da Namíbia e do fim do apartheid na África do Sul. Neste ambiente de tristeza, que também convida à reflexão, vale lembrar que a paz definitiva em Angola não teria sido possível se não se tivesse conseguido derrotar o regime do apartheid, o que proporcionou a descolonização e independência da Namíbia. Os grandes homens não morrem, descansam. Great men don't die, they only rest. Presidente Samuyoma, descanse em paz. Para o presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, a obra de Samuyoma em favor do seu povo ficará indelevelmente registada nos anais da história e eternizá-lo-á como uma incontornável referência para as futuras gerações da Namíbia e do continente berço da humanidade. Da atualidade internacional, o governo norte-americano, liderado por Donald Trump, está a pensar em suspender o envio de equipamento militar para a Ucrânia após a alteração registrada na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O assunto está em destaque no compacto internacional que começa no Japão. Confira a seguir. O Japão continua hoje a tentar conter um incêndio florestal que queimou já a maior área desde 1992, matando uma pessoa e obrigando 1000 residentes a abandonar as suas casas no nordeste do arquipélago. O incêndio, que deflagrou na quarta-feira, tem atualmente várias frentes ativas, danificou mais de 80 edifícios e obrigou a evacuação de zonas em redor da cidade de Ofunato, na região florestal de Iwate. De acordo com a Agência de Resposta a Desastres e Incêndios japonesa, 1.200 hectares já foram devastados pelas chamas. O governo norte-americano, liderado por Donald Trump, está a pensar em suspender o envio de equipamento militar para a Ucrânia após a alteração registada na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo a imprensa norte-americana, o governo está a considerar suspender todos os envios em curso para a Ucrânia devido à intransigência de Zelensky em relação ao processo de paz com a Rússia. No caso de acontecer, esta medida afetaria a chegada de radares, veículos, munições e mísseis à Ucrânia. Volodymyr Zelensky deixou nesta sexta-feira prematuramente a Casa Branca após um confronto verbal sem precedentes com Donald Trump na Sala Oval, em que o presidente norte-americano, erguendo a voz, ameaçou o seu convidado de abandonar a Ucrânia se este não fizer concessões à Rússia. Após uma crise respiratória isolada na sexta-feira, o Papa Francisco dormiu bem e está a descansar, de acordo com um comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé neste sábado. Após uma noite tranquila, o Papa está a descansar. Pode-se ler no comunicado que dá conta do estado de saúde do Sumo Pontífice. Na sexta-feira, o Vaticano anunciou que o Santo Padre sofreu durante a tarde um ataque isolado de broncoespasmo, que, no entanto, determinou um episódio de vômitos por inalação e o agravamento repentino do quadro respiratório. O pontífice recebeu na sequência uma ventilação não invasiva e manteve-se vigilante, orientado segundo a Santa Sé. Atualidade desportiva. Depois de muito tempo, a equipa principal de basquetebol do 1º de agosto conseguiu vencer o grande rival Petro de Luanda por 81-77. A partida contou para a terceira jornada do campeonato principal da modalidade. Em mais uma partida do Unitel Basket, o 1º de agosto recebeu e venceu o Petro de Luanda por 81-77 em pleno pavilhão Arena de Luanda. Um grande clássico bastante equilibrado e desde o primeiro período já notava-se que seria aguerrido, com a equipa da casa a perder no primeiro período por 18-24, recompôs-se no segundo, vencendo por 24-14, 20-21 no terceiro a favor do Petro e 19-18 no último quarto, vencendo os militares com bastante suor até o último segundo. Até em termos de ressaltos,
A equipa da casa foi superior, conseguindo ganhar 50 contra 46 dos tricolores. Em reações à partida, o treinador do Petro, Sérgio Valdeomilhos, mostrou que a sua equipa precisou defender mais. Eu creo que nos ha faltado defender un poco más y bueno, yo creo que ellos han sido justos vencedores, creo que han jugado con mucha más energía que nosotros y han ganado al final. Professor, o que é que faltou para a equipa no dia de hoje? Bueno, yo creo que hasta un poco en la defensa, ¿no? Yo creo que todo este parón de jugadores que acaban de llegar, de eso nos ha faltado estar más metidos en el partido de lo que hemos estado. Por outro lado, o treinador Lazareia Dingonou gostou do posicionamento dos seus rapazes e ressaltou ainda que precisam de apoios. Nós estamos de parabéns, temos que continuar a trabalhar, porque o caminho é longo, precisamos de ajuda. Nós estamos a fazer o máximo que podemos fazer, mas nós sabemos que ainda o caminho é longo e temos que trabalhar ainda bastante. Como é que analisou o jogo de hoje, professor? Bom jogo, vou dizer, equilibrado, não é, do início até o fim. E, onde nós conseguimos ter a consistência que nós sempre procuramos e esperamos que esta consistência, especialmente defensivamente, continuamos a ter até o final do campeonato. Neste duelo, o base do 1º de agosto, Tiago Fernandes, foi o MVP, levando para a cartola 18 pontos. E nesta última parte do Hoje Notícias falamos da maior manifestação cultural do povo, o Carnaval. O Carnaval na província de Benguela será vivido em meio a dificuldades por falta de apoio aos grupos carnavalescos. O exemplo vem da cidade de Lubito, que já é considerado o segundo melhor carnaval do mundo. A Associação Municipal do Carnaval e grupos lamentam esta situação. O município de Lubito tem um registro histórico invejável no que respeita ao carnaval. Reza a história que o Lubito já foi reconhecido por ter o segundo melhor carnaval do mundo na década de 1960, a seguir ao Carnaval do Rio de Janeiro, Brasil. Tal é assim que nos desfiles provinciais o município de Lubito sempre teve uma boa representação. Hoje os tempos são diferentes e ficou apenas o registro histórico. Nós temos encontrado muitos obstáculos, sobretudo apoios das empresas para os grupos e não só, também para a associação. Infelizmente, poucas empresas participam. Agora, o que nós estamos a ver é um carnaval possível, é um carnaval de muita dificuldade, é um carnaval que só está a sair por vontade do povo. É um carnaval sem aquelas cores, sem aquela indumentária que nós pretendíamos ter. Mas ainda assim, os grupos preparam-se para celebrar a maior manifestação cultural do país. O Grupo Rainhas de Angola, por exemplo, surge pela primeira vez no desfile do Carnaval edição 2025, na cidade de Lubito. Pensamos nós que, surgindo para contribuir na maior festa cultural angolana, pudéssemos ter apoios desejados e merecidos. A falta de apoios, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade social por parte dos empresários. Infelizmente, a maior festa da cultura angolana aqui ao nível do município de Lubito não será das melhores pelo facto de não haver aqueles patrocínios necessários. E, a nível provincial, o diretor da Cultura anunciou algumas novidades na celebração do Carnaval 2025, a destacar o novo local escolhido para a presente edição do desfile provincial, que será na Marginal da Praia Morena. Na classe adulta temos 11 grupos que vão competir e 3, portanto, vão configurar no plano da animação. Teremos 8 grupos da classe infantil e, portanto, uma novidade é que este ano a gente vai dançar o Carnaval na margem da Praia Morena e, portanto, com a presença de mais de 5.000 figurantes. Pascoal Luís adiantou na mesma linha que um dos propósitos da escolha da Praia Morena
para a realização do carnaval é uma das formas de atrair turistas na festa carnavalesca. Há sempre, de facto, essa componente relativamente ao papel que o turismo desempenha para a província de Benguela em geral. Como sabe, portanto, somos uma província com forte potencial turístico a todos os níveis, daí que nós também aliamos sempre, e para este ano, portanto, a Comissão Provincial preparatória e, portanto, entendeu que deveria, portanto, ser o local da Praia Morena, essencialmente pelo papel turístico que desempenha e cultural na promoção de Benguela como um dos principais destinos turísticos do país. Para a edição 2025 do Carnaval, que irá acontecer na Marginal da Praia Morena, o prémio global é de mais de 7 milhões de kwanzas para os 3 primeiros classificados das 2 classes competitivas, isto é, adulto e infantil. Carnaval, festa do povo, no centro das atenções deste sábado está o desfile da classe infantil. Seguimos agora em direto para o palco do Intrudo, ao encontro da Edna Firmino. Edna, muito boa tarde. Vamos aos detalhes desta festa. Como já aqui fizemos menção, a maior manifestação cultural do povo. O que é que se pode dizer quando estamos a poucas horas da festa do Intrudo? Boa tarde, Alberto Capitão e audiência da TV Girassol. Olha, eu juro que eu tentaria aqui cantar uma música das gingas. Neste carnaval eu vou ser rainha. Pronto, só sei até a esta parte, mas está tudo aqui a ser preparado para que logo mais às 17 horas, 14 grupos carnavalescos da classe infantil vão desfilar pela nova Marginal. O Carnaval 2025 chegou e a Rede Girassol está aqui a acompanhar tudo de perto. O Armandinho o meu câmera aqui vai mostrar como é que está a ser preparado todo o cenário, toda a tenda aqui da TV Girassol e também como o pessoal está todo aqui a se preparar, a Polícia Nacional e outros membros que fazem parte então da organização para que o nosso carnaval corra tudo bem, todos os preparativos estão a ser feitos, como agora mostramos a tenda da Rede Girassol, TV Girassol, os nossos colegas ali a montar todo o cenário, fiquem atentos e preparados porque também às 14 horas pontualmente a Luma Tamba vai entrar em direto a partir aqui da nova Marginal para o programa Tudo Passa Aqui. Como eu disse anteriormente, vão desfilar 14 grupos, melhor ainda, 15 grupos da classe infantil, começando com os caçules admiradores do Caso Cuta, do Hoje Ainda, caçules do Sagrada Esperança, caçules do Imbondeiro do Tlambaquiache, caçules Fogo Negro, caçules do Giza, caçules do Tuabichila, caçules do Tuafandunca, caçules do Jovem da Cacimba, caçules do Café de Angola, caçules do Amazonas do Prenda, viveiros do Ngingambande, caçules dos Petrolíferos, caçules do 10 de dezembro, caçules do Casucuta do Sambizanga e caçules do 54. São estes 15 grupos que vão aqui desfilar na nova Marginal da classe infantil. O desfile vai começar pontualmente às 17 horas e com certeza nós estaremos aqui para levar até si todas as emoções do Carnaval. A partir da nova Marginal, despede-se Edna Firmino e Armando e, claro, toda a vasta equipa que trabalha para si. Boa tarde. Muito bem, a Edna Firmino, que já dança o Carnaval na nova Marginal de Luanda. Recordamos que o desfile começa por volta das 17 horas e na próxima segunda-feira a TV Girassol vai levar uma emissão especial do desfile central do Carnaval, com uma emissão que vai começar no período da manhã, com a Quina Santos e também o Salu Gonçalves, e durante todo o dia toda a informação sobre o desfile central do Carnaval de Luanda. Boa tarde, daqui a pouco tem desporto na rede com o Bravo da Silva. Estamos juntos.